Boa noite a todos, boa noite. Que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre. Meu nome é Rinaldo Soares, faço parte do Centro Espírita Bom Samaritano e é uma alegria, em poder participar de mais um evento, diferente na Associação Espírita Emissário de Jesus, o Emissário de Jesus no Engenho do Meio. E quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus e a espiritualidade amigos, benfeitores espirituais, por mais essa oportunidade de poder contribuir de alguma forma na noite de hoje para uma reflexão muito interessante, muito importante das cartas de Paulo, principalmente psicografada e refletida pelo nosso querido amigo irmão Emmanuel, através da psicografia de Franciscano Xavier, e trago o abraço de todos que fazem o Centro Espírita, o Bom Samaritano, e quero agradecer a toda a diretoria do Emissário de Jesus, em particular do nosso irmão Elias Machado, que nos fez esse convite, um abraço para a nossa irmã Raquel e tantos outros, Jesus abençoe João, tantos outros, Jesus abençoe Melânia, Jesus abençoe com luz, com paz, com alegria, com felicidade, E antes de começarmos a nossa reflexão, iremos estudar no livro Vinha de Luz, Vinha de Luz, por Franciscano Xavier, e a lição é 53, Sementeiras e Ceifas, Vamos estudar um pouco, é uma mensagem extraída Gálatas, o capítulo 8, capítulo 6, versículo 8, e a gente vai trazer aqui uma reflexão para todos nós. Mas antes disso, iremos fazer uma pequena prece, pedindo assistência, amiga amorosa dos benfeitores espirituais, para que possa nos assistir, nos auxiliar, nos inspirar e abençoar todos vocês que irão assistir o nosso vídeo e outros amigos e irmãos dentro dos vossos lares. Vamos agradecer e orar, pedir a Deus misericórdia divina. Jesus, caminho, verdade e vida para todos. Aqui estamos, Senhor, a te agradecer por mais essa oportunidade. Envolve a cada irmão, a cada irmã, que nesse momento nos seus lares nos ouve, nos escuta. Possa ele ser envolvido pela equipe espiritual dos emissários de Jesus, levando para eles paz, harmonia, equilíbrio e muita serenidade. Abençoa toda a humanidade da face da terra, tanto encarnados como desencarnados, aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, maternidade, pronto-socorro, no manicômio, nos presídios, enfim, em todos os lugares nos existe o planteador. Rogando a assistência dos benfeitores espirituais, dos emissários de Jesus, nossos guias mentores espirituais, para que, com muita humildade, possamos trazer essa reflexão na noite de hoje e que possamos conseguir transmitir essa mensagem edificante para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Bem, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, Emmanuel vai iniciar dizendo o seguinte, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Está em Paulo, Carta de Paulo, Gálatas 6:8. Mas aí a gente foi na Bíblia Sagrada e fomos buscar mais subsídio, e tem uma sequência essa mensagem, quando ele vai dizer também, mas o que semeia no Espírito, do Espírito semeará ou ceifará a vida eterna. Qual o resumo que a gente pode trazer desta mensagem de Gálatas de Paulo? Ele exorta o amor, o bem, o auxílio, a ajuda uns aos outros. E aí a gente vai entrar agora na reflexão de Emmanuel, quando ele inicia dizendo o seguinte: plantaremos todos os dias.
Todos os dias nós estamos plantando uns amor, paz, harmonia, equilíbrio, serenidade, acolhimento, né? Outros discórdias, desunião, outras situações desagradáveis, né? Todos nós semeamos alguma coisa, seja ela no campo material, seja ela no campo espiritual. No campo espiritual é o que pensamos, o que vibramos para os nossos irmãos. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da alma em qualquer lugar que ela se encontre. Portanto, não importa se eu estou sozinho, não importa onde eu estiver, o que eu estiver pensando, com certeza vai refletir para mim, seja ela semeada positivamente, coisas boas, seja ela negativamente, emitindo coisas negativas para com os companheiros, para com os irmãos. E ele diz, é da lei, é da lei. Plantaremos todos os dias, é da lei. É impossível deitarmos, acordarmos e durante o dia não ter algo feito na nossa existência, naquele dia. Seja na convivência no lar, seja nos transeúntes, junto com os irmãos, dentro do ônibus, no coletivo, seja no trabalho, seja no centro espírita, na faculdade, onde quer que nós estejamos, sempre estamos plantando alguma coisa. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Emmanuel é uma figura, né? Até os que não fazem nada tá plantando. Por quê? Porque ele deixa de operar, ele deixa de fazer, ele deixa de realizar. Quando alguém pede para fulano, faz isso aqui, Beltrano, faz isso aqui, Cicrano, faz isso aqui, é Deus utilizando o irmão para fazer com que ele saia daquela ociosidade. E aí diz um velho provérbio, né? Está escrito no Novo Testamento, né? Mente vazia, oficina dos espíritos. Oficina dos espíritos menos favorecidos. Porque quando a mente está operosa, vibrando, orando, a assistência é dos bons espíritos. Mas quando a mente está vazia, não está operando na prática do bem, emitindo pensamento, coisas boas, só vai se aproximar de nós, espírito da mesma categoria. Portanto, aqueles que não fazem nada é improdutivo. Também colherão nada. Só pode colher o quê? Ansiedade, ociosidade, depressão, um vazio existencial. Precisamos utilizar a nossa atual existência em favor, primeiro, de nós e em seguida do próximo. Ser operoso, cooperar com a lei divina em favor dos nossos irmãos. Aí sim nós estamos plantando coisas boas. E ele continua. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Da mesma forma que eu planto, eu colho. E aí vai a indagação para as nossas próprias consciências. O que nós estamos plantando? O que é que nós estamos semeando? Já paramos para refletir? Estamos
3 meses e alguns dias diante da pandemia, do novo coronavírus, do Covid-19. O que foi que nós fizemos de útil durante esse tempo? Será que nós tiramos, ou estamos tirando, ou não estamos tirando nada de lições para o que nós estamos vivendo na atualidade? Será que nós estamos a queixar mais do que realizar mais? Portanto, nós temos o costume de falar mais do que praticar. E é claro, na medida que eu falo, levando consolações, esclarecimento, amparo e acolhimento, eu tendo a receber. Porque, como diz André Luiz, na medida que você auxilia o outro, os teus problemas, a espiritualidade já está encontrando a solução para te auxiliar, para te ajudar. Portanto, é preciso ter essa conexão com o mundo maior. É preciso ter essa conexão com Deus, com Jesus, com os irmãos. Por isso que Deus criou a lei da sociedade. Ninguém consegue ser feliz. Ninguém consegue fazer o bem só. Tem que existir o outro. E o outro é o nosso irmão. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Plantou, uma semana, 2, você já está colhendo. E não é diferente conosco. Quando a gente comete uma ação boa, a colheita daquilo é imediato. E como é que nós nos sentimos na colheita? Primeiro, com a consciência tranquila do dever cumprido. A alegria de fazer alguém feliz. A alegria de auxiliar alguém. A alegria de ver o outro feliz. Você já sente o gozo espiritual e não material, mas o gozo espiritual, a colheita da ação no bem em favor do próximo. Da mesma forma, quando nós brigamos, discutimos, arengamos, como é que nós ficamos? Imediatamente nervosos, irritados, impacientes. Perdemos todo o equilíbrio emocional diante dessas circunstâncias. Portanto, o que nós queremos plantar e colher logo? Vai depender, o plantio vai depender, né? A colheita vai depender do nosso plantio. E ele diz mais. No entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. O louro, as benesses, o gozo espiritual, nós só iremos colher no futuro. Momentaneamente, ainda na carne, ainda encarnado, gozamos momentaneamente o prazer de fazer o bem ou a infelicidade de fazer mal a alguém. Esse mal é momentâneo. É enquanto nós estivermos nas nossas dificuldades morais. Mas os gozos espirituais, ele é eterno. E aí eu lembro de uma comunicação de um espírito no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, por Leon Denis. E o espírito vai dizer o seguinte, bem, eu tenho a vos dizer o seguinte, quando eu não conhecia o espiritismo, eu vivia uma vida equivocada, com muitas dores, muitas dificuldades. Mas depois que eu conheci o espiritismo,
as coisas se transformaram. É claro que eu não deixei de passar pelas dificuldades morais do dia a dia. Mas aí eu tentei superá-la de que forma? O que eu acolhi de informações, de ensinamentos, eu repassei. E repassei de que forma? Auxiliando, amparando, acolhendo, consolando, esclarecendo. Portanto, todas as pessoas que eu pude, na oportunidade de auxiliar, de ajudar, eu hoje estou colhendo as benesses desse socorro, dessa ajuda. Eu não me encontro em sofrimento aqui, porque o que me atenuou esse sofrimento foi todo o bem empregado em favor do outro. Percebes o quanto é importante podermos fazer o bem ainda aqui? Porque a colheita, os frutos serão recolhidos no futuro. É onde irá atenuar as nossas dores, as nossas dificuldades. Pedro vai dizer: o amor cobre multidão de pecados. Quanto mais nós amarmos agora, mais diminuiremos a carga tributária das nossas deficiências do passado. Portanto, é necessário e urgente praticar o bem agora. Tentar diminuir os nossos equívocos, para que não possamos colher no amanhã dores e sofrimento. E ele continua a dizer o seguinte: em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material. As turbas. E quem são as turbas? As pessoas. Nós gostamos de criar situações que embaraçam a todos nós, embaraçam o irmão, dificulta os nossos caminhar, né? Muitas das vezes encontramos em labirintos que muitas das vezes, meu Deus do céu, como é que eu vim parar aqui? Falta de déficit, falta de atenção, né? Portanto, nós que militamos na doutrina de Jesus, precisamos estar atentos. Como ele mesmo advertiu: orais e vigiais, para que não possas cair nos deslizes do caminho da vida. Porque pessoas e circunstâncias irão surgir no nosso caminhar. Mas como lidar com essas pessoas e com essas circunstâncias? Só o Espiritismo é capaz de nos ajudar a lidar com essas situações. E ele continua: acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Quantos e quantos irmãos se encontram em decadências morais deploráveis? Houve um bombardeio muito interessante nos WhatsApps de uma mensagem, né? E aí depois depois de receber de mais de 10, 20, 30 pessoas, aguçou a curiosidade para ler. E a narrativa um certo palestrante espírita, ao sair para o trabalho, né, ele passa em uma avenida lá no estado de São Paulo, e na esquina ele observa ao lado, ele já estava saindo para almoçar, e ele observa ao lado, na esquina, uma senhora, né, necessitada, morador de rua, mexendo, né, alguma coisa para talvez se alimentar no horário que estava exatamente, né, em torno entre um meio-dia, 1 hora. Eu acredito que ela estava com fome. E a narrativa
conta que ele, ao abrir sinal, ele segue adiante, vai para o restaurante e fica meditando, né, na circunstância deplorável que ele viu aquela senhorinha. E aí, intuitivamente, o benfeitor espiritual dele disse: meu irmão, quantas e quantas milhares de criaturas se encontram naquele estágio? Foram pessoas que malbaritavam, que criaram os seus próprios labirintos, criando dificuldade e outras, da qual jaze aquele espírito no corpo daquela mulher. Te digo mais, aquele espírito que habita aquele corpo, ele foi um grande político aqui no nosso país. E por incrível que pareça, o acaso não existe. Aquela senhora estava justamente na esquina da qual o espírito que estava na roupagem de um político foi dado o nome dele após o seu desencarne. Portanto, quantas e quantas pessoas passam por muitas dificuldades. E aí cabe a nós, espíritas, protestantes, católicos, ubandistas, judeus, muçulmanos, todas as denominações que quer o bem-estar do outro, tentar diminuir o sofrimento do outro. Não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém julgar as deficiências morais de quem quer que seja, e principalmente daqueles que vivem à margem da sociedade, principalmente daqueles que é considerado como assassino, estrupador, porque para ele existe a lei material. Ah, Rinaldo, mas a lei material é falha, aí já não é problema nosso. Aí é um problema moral dos homens que fazem a lei. O que compete a nós é de pedir a Deus misericórdia e clemência para aquele espírito. Até porque não tem como negar, ele é o nosso irmão em Cristo. Ele é o Filho de Deus também. Ele só está estagiando naquele momento difícil da existência dele, como nós estamos estagiando na nossa atual existência de acordo com as nossas dificuldades morais. Mas que nós não possamos ser o causador das deficiências morais, quedas morais do outro. E Emmanuel continua a dizer: ainda hoje surgem os que pretendem curar a honra com sangue, como se ele fosse o juiz capaz de honrar o seu nome e da sua família. Com qual moral? Uma deficiência moral aí. Sangue alheio e levar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem gerando as guerras de hoje. A ambição pessoal formando a miséria que há de vir. Os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Quantos e quantos de nós fomos um desses? Que enganamos, que enrolamos, que levamos muito a sofrimento, a muitas pessoas às misérias, a nos odiar, a nos perseguir. E que só a lei da reencarnação fez com que pudéssemos todos nós dar um salto melhor na nossa evolução moral e espiritual.
como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, se pararmos para analisarmos e se soubéssemos o quanto nós evoluímos de 100 anos para cá, muita coisa. Imaginemos daqui a 100 anos, a 200, a 300 anos, o quanto nós estamos evoluindo. Porque, como diz os Espíritos, a evolução moral da humanidade é imperceptível. Ela não é volúvel, grande e de grande proporção, como a gente vê as dificuldades oriundas e morais de cada criatura na face da terra, de todos nós ainda. Mas que hoje nós estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores, mais companheiras, mais sensíveis, mais amigas, mais acolhedoras. Estamos aprendendo a ter empatia, nos colocando no lugar do outro, trocando miudinho aquilo que Jesus, na ética do seu ensinamento, nos recomenda. Não façais aos outros o que não queira que os outros vos façam, mas façais todo o bem que queira que os outros te façam. Lindo, maravilhoso, só depende de cada um de nós. E Emmanuel vai dizer o seguinte, mas até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreende a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmo, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre e dos mestres. É preciso, primeiro, nos evangelizarmos. Cada homem se evangelizando, a humanidade um dia será o quê? Evangelizada. Se cada um de nós desenvolver o reino de Deus nos nossos corações, veremos o reino de Deus instalado e plantado na terra. Mas tudo começa conosco. Eu não posso exigir da minha esposa, eu não posso exigir dos meus filhos, eu não posso exigir dos meus irmãos, eu não posso exigir dos meus amigos, eu não posso exigir dos políticos, eu não posso exigir dos governadores, eu não posso exigir da minha família, dos meus vizinhos, de ninguém. O que só depende de mim, a minha iluminação. Depende de cada um de nós. Portanto, a semeadura, ela começa primeiro dentro de nós. Semeando o quê? Luz, amor, compreensão e o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Portanto, começa primeiro por mim, comigo. E começando por mim, vai reverbalizar, vai influenciar o outro. Porque, como diz o velho adágio por aí, as palavras, os ventos levam, mas os exemplos, eles arrastam. E aí a gente vê esse exemplo com quem? Com Jesus. Jesus conversou mais com seus discípulos do que com a humanidade, do que com aquelas pessoas que estavam ao seu lado. Pouco Jesus falou, mas muito Jesus fez. Depois que Jesus retorna para a pátria dos espíritos,
os discípulos de Jesus entenderam. Agora não precisamos de falar, precisamos é de fazer. E tanto é que entre a estrada de Jope, Jerusalém e Jope, eles implantaram a casa do caminho para acolher, amparar, confortar, consolar e promover a todos que ali chegavam. A todos que ali chegaram. Inclusive o apóstolo dos gentios, o Paulo de Tarso. Foi acolhido, depois de acolhido, promoveram ele a ser o que ele foi e o que ele é para todos nós. Se parar para analisarmos quem foi Paulo e quem é Paulo, só tem riqueza no depois, porque ele só plantou, só semeou amor e gratidão. E Emmanuel vai dizer mais ainda: se desejas, pois meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Olha lá, sistemas, semeaduras na corrupção. O que ele está dizendo aqui? Eu vou traduzir, me desculpe o sorriso, mas aí me fez lembrar, eu vou traduzir o que Jesus disse. Dai com a tua mão direita o que a esquerda não veja. E quantas pessoas fazem as coisas para que a sociedade veja. É essa semeadura que Jesus está falando? Não. Porque essa semeadura é corruptível, a matéria. Os louros você já vai receber, que é os aplausos da sociedade. Tudo que você está fazendo está sendo divulgado, você já está recebendo seus louros. Portanto, façamos as coisas caladamente, silenciosamente. Há um exemplo no Evangelho daquela rainha muito rica. O que é que ela fazia? Montava na sua carruagem, descobriu que uma família estava desamparada porque o pai de família estava no hospital, e aí ela chama o seu mordomo, vai para a carruagem, monta um traje muito simples, longe aonde se encontrava essa família, ela deixava a carruagem e chegava com a cestinha básica. Isso se chama usufruto oculto. E aí ela ia, acalentava, confortava e ceava aquela família. E aí ao sair, uma daquelas crianças se encontrava ali, viu ela indo para a carruagem. Ela chama aquela criança e diz: não diga a ninguém, assim disse Jesus. E o pai de família? Ela ia lá para confortar, para dizer que a sua família estava amparada. Está vendo a diferença? Quando eu pratico uma ação e promovo para que as pessoas vejam, já diz Jesus, você já recebeu o seu galardão. No mundo espiritual não tem mais valor, porque você quis o aplauso da sociedade e não precisa disso. O bem não é que ele seja tímido, o bem usa a sabedoria do silêncio, do auxílio, da ajuda, do amparo. Se a divulgação acontecer, que ela seja
promovida por outras pessoas, por algumas circunstâncias qualquer. Mas que não sejamos nós divulguemos as nossas ações na prática do bem. Pedir ajuda, pedir socorro é louvável aos amigos, aos irmãos. Lembro de uma certa senhora chamada Vianney Rosa Luz, que teve uma existência dificílima até o seu desencarne, e que nos conta ela quando chegara no Bom Samaritano, e que passou uma temporada, né, na penitenciária, e que em uma discussão com um ex-companheiro seu, embriagado, querendo partir para cima dela, ela mete uma garrafa nele e ele é cometido ao desencarne, e ela foi presa em flagrante, e ela cumpriu a sua missão, cumpriu a lei, foi liberta, sem teto, sem roupa e sem nada. Tanto é que ela mesma que deu o seu próprio nome, Ana Rosa Luz, e a gente chamava ela carinhosamente Vianney Luz. E aí essa senhora começou a frequentar nossa casa, muito alegre, muito contente, mesmo diante das dificuldades. As pessoas ajudavam ela, amparavam ela. Ela houve uma oportunidade de uma reformulação lá mais adiante na comunidade, e ela ganhou a casinha dela, as pessoas começaram a auxiliar dela, recebia ajuda do Bom Samaritano. E outra coisa, quando ela se aposentou, ela chegou para as pessoas do centro, para a diretoria, e disse: de hoje em diante não vou mais precisar da ajuda do centro. E ela começou a contribuir. Tem mais. Vianney também, antes de se aposentar, vendia tapioca, fazia de tudo para sobreviver. Depois disso, depois de aposentada, Vianney Rosa pegou uma bacia, descobrindo as necessidades da comunidade onde ela morava. Ela saía de portas e portões de todos nós, do Bom Samaritano e de amigos que ela conhecia, pedindo algo em favor de uma família. Sempre Vianney fazia isso. E o seu desencarne, ela foi cometida de um câncer no útero, e foi momentos dificílimos para ela. Mas em nenhum momento a gente ouviu Vianney dizer que estava com raiva e revoltada. Sentia muitas dores, chorava, e os companheiros iam lá, orava, aplicava paz, atenuava de alguma forma, e ela gozava dessa oportunidade. Portanto, meus amigos e meus irmãos, que nós não divulguemos o que fazemos, porque é isso que ele está falando. É corruptivo ao sistema, e Deus não precisa disso. E para finalizar, ele vai dizer: cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. O cair é do homem, e o levantar também é do homem. Vamos cair, vamos nos perder, vamos muitas das vezes cometer ações, atitudes equivocadas, mas que não choremos, porque depois que derramou o leite, não adianta mais fazer com que ele torne para o copo, porque ele não vai tornar. Façamos nós a nossa parte. Se errou, reflita, analise, pare, se perdoe, crie coragem e reconcilie com o irmão. Plante semente do amor, plante semente do perdão, semeie luz, semeie paz, aonde quer que nós estejamos.
Vai ser fácil tudo isso, Rinaldo? Não vai ser. Não vai ser. O reino de Deus é conquistado por muito sacrifício, segundo diz os Espíritos. Pensar que alcançar a felicidade será fácil, essa felicidade tão rápida e passageira que nós muitas das vezes nos iludimos em achar que ela é duradoura, não é. Portanto, durável é fazer o bem sem olhar quem, porque o gozo é o gozo íntimo, o gozo do espírito, o gozo da felicidade. Portanto, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, só tenho a agradecer a todos vocês por mais essa oportunidade. Desejando a todos uma noite de paz, de tranquilidade, de muita serenidade. E o mais breve possível, nós estaremos juntos, nos abraçando, nos confraternizando. Porque tudo passa, tudo passa. Tudo é lição, tudo é crescimento, tudo é oportunidade. E eu só tenho a agradecer mais uma oportunidade a todos dos emissários de Jesus. Mais uma vez, deixando um abraço amigo e fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita, o Bom Samaritano. E nesse exato momento, eu solicito, rogo aos amigos e irmãos que possamos orarmos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Jesus, Mestre Divino Amado, só nos resta, Senhor, a te agradecer. Agradecer aos benfeitores espirituais, dos emissários de Jesus, dos nossos anjos da guarda, nossos guias espirituais, aos amigos e irmãos que nos auxiliam, que nos ajudam. Que cada lar, que cada irmão que esteja e que há de assistir esse vídeo, eles possam ser envolvidos pelos mensageiros da luz, trazendo paz, confiança, esperança, tranquilidade e muita serenidade. Que Deus e Jesus possa envolver cada um de nós e que nós possamos acender a nossa luz, que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo. Que Jesus nos conforte, nos ampare, hoje, amanhã e sempre. Muita paz e muita luz, meus irmãos. Deus nos abençoe.